Gostaria de também cumprimentar a todos, todos os assessores, elogiando a doutora Cristina, que aqui hoje não se encontra, mas que nos acompanhou durante todo esse período. Dos advogados aqui presentes, eu gostaria de saudar o doutor Pedro Paulo, que eu acho que está representando a Ordem dos Advogados, não defendendo algum cliente. Digo isso porque tem um momento na vida da gente que nem o vento bate nas nossas costas, não é? E eu precisei de advogados, e os advogados que me acudiram foram o Cacai, que é um meu amigo, pensamos completamente diferente, mas temos amizade. Lênio Streck, que estão dizendo que o ministro Barroso vai se aposentar quase que imediatamente após esse julgamento. Se isso for verdade, o Lênio Streck inteira 70 anos ainda esse ano, ainda dá tempo dele ser ministro. E ele é uma espécie, na minha opinião, de um Kelsen, um Canotilho, um Roxin, uma pessoa que nós temos no Brasil que brilha incessantemente. Quero homenagear ao Almirante Garnier, que é réu nesse processo, né? E quando aconteceu o 8 de janeiro, eu escrevi um artigo no dia 11 de janeiro, no Poder 360, falando do absurdo que foi esse atentado contra as dependências do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e da Presidência da República. E eu, então, tinha uma decisão firme, não pegar nenhum cliente a respeito do 8 de janeiro. Mas a decisão firme do advogado é sempre abalada por alguma coisa, né? E acontece que eu tenho um amigo, juiz, Tribunal de Justiça de Goiás, que um sobrinho dele estava envolvido e preso no 8 de janeiro. Depois, um irmão da chefe de perícia de quando eu fui secretário de Segurança Pública e Justiça. E aí as coisas foram evoluindo nessa direção. Um bispo me ligou pedindo para defender o que se chamava a musa do golpe, que nós acabamos fazendo um acordo de não persecução penal. E um dia bateu nas minhas portas o Almirante Garnier. E eu fiquei com pena dele. Por quê? É uma pessoa que vai inteirar agora 65 anos de idade, não tem recurso para pagar advogado, fez alguma coisa, disse, olha, nós não podemos fazer sem cobrar. E ele não teve dinheiro para pagar. A mãe dele vai fazer 93 anos, tem Alzheimer, ele alugou uma casa na Penha, né, para que ela pudesse morar, Penha, no Rio de Janeiro, e vive Brasília, Penha, e é uma figura que eu considero muito importante na minha vida. Uma outra pessoa, o seguinte, é possível gostar do ministro Alexandre de Moraes e, ao mesmo tempo, gostar do ex-presidente Bolsonaro? Sim, sou eu, né? Essa pessoa. E explico por quê. Um dia eu já estava fora da política e estava no aeroporto de Brasília. E meus ex-colegas passavam por mim e tal. De repente, passou o Bolsonaro com a mochilinha parecendo um soldadinho de chumbo, né? E falei para minha mulher, olha, até o Bolsonaro está me evitando. E aí ele parou lá naquele lugar que passa o raio-x e tal, olhou, me viu, voltou também correndo e me deu um abraço e falou, senador, para mim não aconteceu nada. Então, se o Bolsonaro precisar de eu levar cigarro para ele em qualquer lugar, conte comigo, né? Ele é uma pessoa que eu gosto. Então, talvez seja a única pessoa no Brasil que gosta do ministro Alexandre de Moraes e goste do ex-presidente
Jair Bolsonaro. Quando eu assumi o Senado, em 2003, eu tinha vontade de conhecer o presidente Antônio Carlos Magalhães, era presidente da Casa, e também o ex-senador e ex-ministro Jarbas Passarinho. E falei com Antônio Carlos Magalhães, falei com Jarbas Passarinho. E com o Jarbas Passarinho, ele ficou impressionado, porque naquela época a gente estudava, né? Então sabia bem sobre a vida dele. Sabia que ele tinha nascido em 1920, sabia que em 1943 ele, encarregado pela Academia Brasileira de Letras, né? E depois pelo presidente Getúlio Vargas, acabou assinando o formulário ortográfico, que é de, obviamente, 1943, e que tinha muita coisa que foi modificada na nossa língua. Por exemplo, Piauí. Como é que se escrevia Piauí? Com H e Y. Então, foi uma reforma importante. E muita gente não sabia por que ele foi depois escolhido ministro da Educação. Então, ele tinha feito muita coisa, era um defensor dos indígenas, e conversamos muito tempo. De repente, eu falei, estou indo embora, foi uma honra falar com o senhor. Ele me disse, mas você não vai falar sobre a frase? Eu disse, que frase? Aquela do AI-5, que eu estava lá e disse, mais ou menos assim, as favas com os escrúpulos de consciência, uma coisa mais ou menos desse jeito. Falei, mas essa frase é muito batida, ela é muito conhecida, não é? E ficou essa coisa marcada em mim. Eu acho que nossos parlamentares, eu lamento profundamente que nós estejamos julgando essa causa ou esse caso dentro desse sentido todo de comoção, né? E acho que, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, uma vez perguntado, falou, eu julgo de acordo com o que está na lei. Se as penas são altas, eu julgo de acordo com essas penas. Então, pode parecer injustiça que eu faço assim. Eu imaginei, inclusive, que o ministro dava uma dica para os parlamentares, né? Se houvesse abolício crimes, se houvesse diminuição das penas, se houvesse integração dos crimes, isso poderia ser muito mais fácil do que levar o Supremo Tribunal Federal a fazer essa interpretação, porque isso às vezes carrega o ministro, né? E ele, imagino, né, que se tivesse os parlamentares ouvidos, mas hoje os parlamentares, pelo que eu vejo, eles ficam muito preocupados em fazer selfie, tirar fotografia, mandar para não sei quem, e não prestam atenção no julgamento, querem só meter o pau, né? E o que não implica, eu, por exemplo, não tenho concordância com muita coisa, né? Mas eu acho que nós poderíamos ter uma solução legalista e pacificada. Eu quero também cumprimentar ao doutor Paulo Vasconcelos Jacobina. Eu estava preparado para fazer uma homenagem ao nosso querido Paulo Gonet, que inclusive acabou de ser reconduzido, mas Vossa Excelência, que também foi outro primeiro lugar em concurso, mas Vossa Excelência leve os abraços a ele. Entrando propriamente na defesa, num primeiro momento, eu alego que o Procurador-Geral da República feriu o princípio da congruência. Por quê? Nas alegações finais, ele aponta 2 novos fatos que não existem na denúncia. E o Supremo Tribunal Federal, o artigo 384 do Código de Processo Penal, diz claramente que não é possível que o réu se defenda de algo que não lhe foi imputado.
e traz, então, o procurador-geral duas novas imputações. Primeiro, o desfile da Marinha ocorrido em 10 de agosto de 2021, na Praça dos Três Poderes, que foi interpretado por ele como ato simbólico de apoio ao suposto intento golpista. E depois a ausência de Almir Garnier na cerimônia de passagem de comando da Marinha em 2023. Hoje, o doutor Paulo Gonet abandonou essa linha. Mas como isso está nas alegações finais, estou fazendo constar, né, para que fique claro que isso é um caso expresso de mutatio libelli. Ou seja, se tiver que imputar 2 outros fatos, tem que fazer o aditamento à denúncia. Ou, senão, o Supremo Tribunal Federal tem que pedir para desconsiderar no julgamento esses 2 fatos, que são fatos novos. Segundo, a colaboração premiada de Mauro Cid. A proposta do Procurador-Geral da República, ela é injurídica, ela não existe. E carreará inúmeros problemas para o Supremo Tribunal Federal, caso ela seja aceita, por um motivo muito simples. Hoje, ou se homologa e aceita a delação, e a delação foi homologada, ou ela é rescindida. Então, veja só, nós não estamos pedindo aqui a nulidade da delação, nós estamos pedindo a rescisão da delação. Agora, os senhores imaginem o seguinte: foi qualificado o senhor Mauro Cid com vários epítetos desairosos, entre eles, omisso, adotante de narrativa seletiva, portador de comportamento ambíguo, contraditório, resistente ao cumprimento das obrigações pactuadas, seu comportamento provocou prejuízos relevantes ao interesse público e faltou com a lealdade ao longo do procedimento. E que esses vícios comprometem a credibilidade integral dos seus relatos. Quem disse isso? Paulo Gonet. Não fui eu. Então, eu pergunto a vossas excelências, é possível convalidar essa delação ou ela tem que ser rescindida? Se ela tem que ser rescindida, e hoje eu vi uma ginástica feita pelo Procurador-Geral da República para tentar dizer que, se ela for rescindida, os fatos permanecem rígidos. Permanecem rígidos para quem? Só se for para acusação. Então, os senhores vão ter que decidir isso, porque a proposta feita por ele é de mitigação do acordo. Então, em vez de se cumprir tudo aquilo que estava pactuado, né? Então, e o que é que estava pactuado? Né? A concessão de perdão judicial, a concessão de redução da pena no valor máximo e que haveria uma conversão automática de pena privativa de liberdade em restritiva de direito. E o Procurador-Geral da República pleiteia agora justamente o contrário, que lhe seja reduzida a pena em apenas 1/3, que não se converta a pena automaticamente em privativa de liberdade e se mantenha a validade da delação e que não se conceda o perdão judicial. Então, é bastante incongruente, né? E eu acho que aí a pergunta feita pelo ministro Fux tem total pertinência, porque o Procurador-Geral da República disse isso. E muitas vezes ele foi chamado para corrigir informações que ele não tinha passado ou tinha passado de forma equivocada. Ou outras coisas que apareceram antes na imprensa que levaram à sua convocação. Então, efetivamente, essa mitigação oferecida ou pedida pelo Procurador-Geral da República, ela não pode ser acolhida, porque ela é uma jabuticaba. O Supremo se acolheu e veja o seguinte,
Em vários casos, isso aqui chegou no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal jamais deu guarida a esse tipo de mitigação. Por quê? Qual é o conceito? Qual que é a natureza jurídica, né? É a natureza de um ajuste formal, é de um contrato, onde a pessoa oferece a colaboração e, em troca, ela recebe benefícios. Então, eu peço a vossas excelências, nesse caso, que rescindam o contrato de colaboração. Isso implica no desmonte total da ação penal. Olá.